vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista. Vai pra balada, vai de motorista, no seu carro esporte, faz voar na pista. Burguesinha, 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 só no filé. Vocês conhecem essa música? Certamente vocês conhecem, né? Eu acho que todos conhecem a música Burguesinha do Seu Jorge, né? O que é essa tal da burguesinha? Vocês já pararam para se pensar quem é a burguesinha? O que isso tem a nos dizer? Né? Ou talvez vocês estejam se perguntando agora, o que isso tem a ver com história? A gente vai ver hoje que isso tem tudo a ver, inclusive tem tudo a ver com o que a gente está vendo, que a gente está estudando as cruzadas, né? Se vocês se lembram ainda. Então a gente vai tentar entender um pouquinho, né? Estou gravando esse vídeo aqui com vocês, que pretendo que seja um vídeo bem curtinho, tá? Para a gente conversar um pouco. Faz um tempinho que eu não gravo com vocês aqui, eu tenho tido um problema com o celular, né? Meu celular quebrou e estou passando uns perrengues aí, mas hoje deu certo, né? Consegui gravar, né? Então a gente vai ver o que é a tal da burguesinha e a gente vai ver um pouquinho sobre as cruzadas, né? Vocês vão ver o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Primeiro de tudo, quando a gente ouve essa música do Seu Jorge, ela já nos dá uma ideia do que é a tal da burguesinha, né? Pensa comigo, uma pessoa que vai no cabeleireiro, vai no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, né? Quem é essa? Certamente não é uma pessoa que passa muita dificuldade financeira, é uma pessoa que tem uma vida tranquila, né? Final de semana na casa de praia, só gastando grana na maior gandaia, né? Quer dizer, é uma mulher que ostenta riqueza, né? Que ostenta luxo, né? Quando a gente fala burguês ou burguesa, burguesinha, no caso do Seu Jorge, a gente está falando de uma pessoa que tem grana, que tem money, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com o sentido histórico da palavra burguesa, burguês, burguesia? A gente vai ver que tem tudo a ver, né? A gente vai ver que tem tudo a ver, isso mesmo, né? Para a gente entender esse negócio, aliás, tem uma outra música também que fala de burguesinha, que é a do Cazuza, né, que diz a burguesia fede, né? Não sei se vocês já ouviram, comentem aí depois para mim se vocês já ouviram essa música, né, que diz a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica, enquanto houver burguesia não vai haver poesia. A pessoa tá cantor hoje, né? E essa música também, se vocês repararem na letra, vou deixar as duas aí embaixo para vocês ouvirem, né? Vocês vão ver que está falando também de pessoas que têm dinheiro, né? Então essa é uma coisa em comum, burguês normalmente é quem tem dinheiro. Se a gente for buscar a origem do termo, da palavra, vocês vão ver que nem sempre foi assim, nem sempre foi pessoas que tinham dinheiro, né? A gente vai voltar lá nas tais das cruzadas, né? O que são essas cruzadas? Vocês viram lá o vídeo que eu deixei para vocês, o material que eu encaminhei, né? Você já tem uma noção. As cruzadas, elas foram expedições cristãs que aconteceram lá no século XI, entre o século XI e XII, né? Da era cristã, que era um conjunto de movimentações religiosas com o objetivo de tomar a terra de Jerusalém, que era uma cidade que até então estava sob o poder dos árabes, tomar ela para os cristãos novamente. Então é evidente que não foi nada tranquilo, pacífico, né? Que os cristãos chegaram lá, vocês vão embora, mandaram os árabes embora, os árabes, não, tudo bem, tranquilo. A gente sabe que não foi assim, isso envolveu conflitos, envolveu guerras mesmo, envolveu matança, né? Não foi nem um pouco pacífico. Mas o fato é que esses eventos, eles acabaram sendo muito importantes do ponto de vista tanto político quanto econômico, eles alteraram a face da Europa, né? E do mundo, né? A gente pode dizer assim, do Ocidente, né? Pelo menos no período, né? Uma das características foi a questão do comércio, né? Porque quando você fazia grandes expedições militares para vir de vários pontos da Europa Ocidental em direção a Jerusalém, você abria rotas de comércio, né? Você fazia comércio com os árabes, então havia também a relação entre cristãos e árabes, não era só de conflito, né? Era de conflito em muitos momentos, mas era também de troca comercial, cultural, né? Então havia muitos interesses em torno das cruzadas, por parte das pessoas que tinham comércio, que tinham o objetivo de ter outras rotas de comércio, né? De ter outros contatos comerciais. Havia um interesse por parte da Igreja Católica, é evidente, né? A Igreja Católica, ela queria ampliar o seu poder, o seu domínio, queria ter poder sobre Jerusalém, mas também queria evangelizar, né? Queria ter novos fiéis. Isso não era tão pacífico também, não era como hoje em dia, que você tem lá a catequese, a igreja,
né? Não era nem um pouco amigável, era pelo poder da espada, muitas vezes, né? Da força, da imposição. Havia o interesse da nobreza, que também queria expandir aí o seu poder por meio das cruzadas, e havia o interesse dos soldados, né? Das pessoas que iam para as expedições. Por que um soldado ia colocar sua vida em risco, né? Deixava a sua família, deixava as suas terras, né? Deixava o seu trabalho, melhor assim, porque muitos deles não tinham terras, para ir em direção a Jerusalém, né? Havia para essas pessoas, para esses soldados, muitas promessas. Primeiro era a promessa religiosa da salvação, né? Que se eles morressem em combate, pelo menos eles iriam para o céu, mas isso não era suficiente para eles, né? A gente quer algo aqui agora, aqui na terra, né? A gente quer algum ganho para já, né? A gente não pode ficar esperando só para depois da morte. Havia a promessa de conceder terras para esses trabalhadores, para esses camponeses, né? Então, se eles fossem para as cruzadas e voltassem, se eles tivessem essa sorte de voltar vivo, muitos voltavam de fato, eles ganhariam terras, né? Então, essas cruzadas mobilizaram milhares de soldados, né? Não foi uma nem duas cruzadas, foram algumas. Historiadores discutem, né? Tem gente que fala em 9 cruzadas, em 11 cruzadas, mas o fato é que foi um conjunto de expedições, né, militares que movimentou muita gente. Quando esses soldados voltaram, uma das coisas que aconteceu imediatamente foi o fato deles terem, alguns deles, ganhado terras, né, como havia sido prometido. E aí, como eles ganharam terras, eles conseguiram sair das regiões onde eles moravam, onde eles estavam submetidos a um trabalho muito duro na terra, de dependência. Eles não tinham terra, então eles trabalhavam para alguém que tinha terra, né? E aí eles vão poder morar numa outra região, tendo sua própria terra, trabalhando para se sustentar, né? Para sua subsistência. E aí vão surgir os pequenos burgos, né? Os burgos eram pequenas comunidades, né? Pequenas, a gente pode dizer cidade, mas não chegava a ter o tamanho de uma cidade. Eles normalmente eram pequenos e eram murados, né? Tinham muros em volta e ali eles produziam, né? Os burgos, eles não eram autossuficientes. Os burgos, eles produziam, mas também precisava de alimentos que eles não tinham acesso. Então, para eles terem acesso a esses outros produtos e alimentos que eles não produziam, eles tinham contatos com outros burgos, né? Então aí vai começar a se desenvolver muito o comércio, né? Num primeiro momento, a troca, o escambo entre produtos. Eu produzo batata, você produz limão, a gente troca e nós dois temos batatas e limões, né? Para ser aqui bem didático. Mas também vai surgir a necessidade de se criar moedas, né? Para você poder fazer uma troca estipulando o valor de troca, né? Então aí o comércio, na verdade o comércio ele nunca deixou de existir na Europa, né? Se a gente pega a Europa como um todo, há regiões com mais comércio, com menos comércio, né? Mas o comércio ele vai começar a se ampliar, né? A se desenvolver nesse período, né? E aí uma classe, que a gente pode dizer assim, a gente ainda não pode chamar de classe, mas para fins didáticos aqui, vai surgir a burguesia, né? A burguesia, que é o conjunto dessas pessoas que moram no burgo, que são pequenos comerciantes, né? E que vão começar a ganhar algum tipo de dinheiro. Eles não eram ricos, não eram magnatas, não era a burguesinha do seu Jorge, né? Que vai num cabeleireiro, que só gasta grana todo final de semana, né? Mas eram pessoas que eram pequenos comerciantes. Com o tempo, esses comerciantes vão começar a ganhar mais dinheiro, vão surgir grandes comerciantes, vai ter pequenos comerciantes, então vai ter uma pequena burguesia, já vai depois surgir uma alta burguesia, que são a burguesia mais rica, né? E aí, com o tempo, esses burgueses vão começar a ser associados a uma classe mais rica, vamos dizer assim, mais privilegiada da sociedade, né? Esse processo todo de surgimento dos burgos, né, com o fim das cruzadas, com a volta desses soldados, surgimento dos burgos, o desenvolvimento das cidades europeias, o processo de desenvolvimento tecnológico também, que vai se começar a desenvolver novas tecnologias. Nessas cruzadas, esses soldados não vão simplesmente trazer novos valores, eles vão trazer novas tecnologias, novos conhecimentos que eles vão aprender com os árabes, né? Vai haver uma troca com os árabes, né? Novas experiências que vão mudar totalmente a configuração da Europa. E aí aquela sociedade que a gente tinha, que a gente pode chamar de feudalista, né? O feudalismo,
que é um termo que vai ser muito criticado por alguns historiadores, né? Porque muitos historiadores vão dizer que feudalismo é uma característica do norte da França e não se aplica a outros lugares, mas normalmente se refere-se a esse período como feudalismo, né? Essas características do feudalismo, a pessoa presa na terra, trabalhando para o seu senhor, né? De modo geral, ela vai sofrendo modificações. Então, o que a gente entendia como Idade Média, como uma sociedade muito presa à terra, muito presa à igreja, né? Com pouca liberdade de ir e vir, essa sociedade vai se alterando bastante, né? Então aí a gente vai entre o século XI e o século XV caminhando para o final da Idade Média. Então não é do dia para a noite, mas é um processo, e as cruzadas têm uma grande importância nesse processo, justamente por abrir essas novas rotas de comércio e também de cultura, né? E aí a gente chega então na música do Tom Zé, da burguesinha, né? Burguesinha, só no filé, né? Porque de fato a burguesia ela começou a enriquecer muito, né? Uma parte da burguesia começou a enriquecer muito, ganhar muito dinheiro, e foi cada vez associada mais a uma casta, né? A uma elite econômica, né? E aí hoje em dia o termo burguesia tem esse conceito, né? De pessoa que tem muito dinheiro, mas nem sempre foi assim, tá? Então só para a gente saber que as palavras, os conceitos, eles vão mudando ao longo do tempo, mas isso nos diz também sobre a história desse conceito, né? E não só do conceito, mas da realidade que o cerca, né? Então é isso, tá, gente? Por hoje, tentei não me estender aqui, já vai dando aí 12 minutos de vídeo. Vou pedir para vocês uma atividade, tá? Essa atividade vai ser o seguinte: eu citei para vocês uma música do do Seu Jorge, né? A Burguesinha. Citei também uma música do Cazuza, que é a Burguesia Fede. E agora eu vou pedir para vocês pesquisarem para mim uma outra música, tá? Que não pode ser essa, uma outra música, que fala sobre essas coisas que a gente está discutindo. Pode ser uma música que fala sobre burguesia, burguês, pode ser uma música que fala sobre as cruzadas no seu período histórico, sobre a Idade Média, tá? Ela tem que ter algum diálogo com as coisas que a gente está vendo. Aí vocês vão botar lá no caderno de vocês vão botar primeiro de tudo a data de hoje, né? Vocês estão fazendo a atividade, vão botar o título vai ser Cruzadas, tá? E vão botar então a música que vocês escolheram, o artista, o cantor da música, né? No meu caso, Seu Jorge, e o nome da música, no meu caso, Burguesinha, mas vocês vão pegar uma outra música. Embaixo vocês vão botar duas coisas. Vocês vão botar por que vocês escolheram essa música, vão justificar então a escolha de vocês, e segundo tópico vocês vão botar em poucas linhas a interpretação de vocês sobre a música que vocês escolheram. Tá? Então algumas linhas lá, umas 5 linhas mais ou menos, justificando a escolha de vocês. Tá? Então é isso, gente, essa é a atividade. Peço para vocês compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês em grupo de WhatsApp, assim a gente facilita o alcance, o acesso ao material, tá? E a gente se fala. Valeu!